Irmãos, a mensagem de hoje, queria que colocasse a imagem aqui, Wesley. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta para a gente, tá? E a pergunta é a seguinte: por quem você vai subir no telhado? É uma pergunta, pode soar um pouco estranho, aqui a imagem, mas daqui a pouquinho a gente vai entender. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro para a gente essa pergunta. A gente está vivendo num mundo muito individualista, onde tem muito egoísmo, é cada um pensando em si mesmo. A gente sabe que não é esse o padrão que Jesus apresentou. Não é esse o padrão da palavra, né, para o cristão. E hoje a gente vai ver uma história onde alguns homens, eles têm uma ideia muito doida, muito fora da caixinha. E eu creio que isso é de propósito, sabe? Essa ideia ser tão assim mirabolante. Porque essa história vai fazer com que a gente reflita sobre a intensidade, sobre a disposição do nosso coração para ajudar alguém. E é legal que essa história não vai só fazer a gente pensar sobre isso, mas ela também vai mostrar para a gente um caminho para que a gente consiga realmente cumprir com esse papel de ajudar as pessoas que Deus colocou perto da gente. Amém? Vamos abrir a palavra lá em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Por enquanto, até aqui. Vamos orar? Senhor, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que nos ensina, Tua palavra, Pai, que nos exorta, que nos traz, ó Pai, reflexões tão importantes, Senhor. Ah, Deus, que o nosso coração esteja aberto essa noite para receber mais uma vez, ó Pai, o Teu conselho, para receber mais uma vez, Senhor, a Tua exortação, Pai. Que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para corresponder a tudo aquilo que o Senhor nos ensinar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto fala aqui de uma casa lotada, né? Jesus estava pregando numa casa em Cafarnaum. Apesar de não falar exatamente de quem era essa casa, é meio que um consenso entre os estudiosos de que essa casa era a casa de Pedro, porque Pedro era o discípulo mais próximo de Jesus e Pedro morava em Cafarnaum. E a casa estava lotada, né? Está dizendo aqui que a casa estava cheia e ao redor da casa também havia uma multidão. E vamos olhar para aqui para o versículo 1, que ele começa dizendo, o versículo 1 do capítulo 2 começa dizendo, dias depois. Depois do quê? Aí olhando para o finalzinho do capítulo anterior, a gente vai ver Jesus operando um milagre. Algo inédito, que nunca tinha acontecido, a cura de um leproso. Hoje a lepra tem cura, só que naquela época era algo incurável, né? Era uma doença terrível. E o leproso, ele tinha que ficar em quarentena, isolado. Ele ficava longe da família, dos amigos, de toda a sociedade. Era uma vida terrível. E esse homem, ninguém se aproximava do leproso, porque o leproso era considerado também impuro espiritualmente. E as pessoas tinham total assim, aversão de um leproso. E o leproso se aproximou de Jesus, o leproso que ninguém tocava. E esse leproso que ninguém tocava foi tocado por Jesus. Aleluia. E a palavra diz que quando Jesus tocou, imediatamente, no mesmo instante, ele foi curado. Aleluia. Algo maravilhoso. E aí, irmãos, Jesus dá algumas instruções, o agora ex-leproso, né? Ele fala assim, olha, vai lá, se apresenta ao sacerdote, para que ele verifique que você está limpo, e você possa voltar para sua casa, para sua parentela e tudo mais. E Jesus deixa uma instrução para ele, mas não conta para ninguém. Não fala que
eu te curei, não comenta sobre esse milagre, porque não era o momento ainda. Só que o ex-leproso, ele não se aguentou de tanta alegria, de tanta gratidão que estava no coração dele, aquilo era mais forte que ele começou a contar e anunciar para todo mundo que Jesus tinha curado ele. Isso traz a gente de volta aqui para essa casa lotada. Isso explica por quê que essa casa estava lotada desse jeito. Eles descobriram que Jesus estava naquela casa. E aí, nesse evangelho de Marcos, que é um evangelho mais resumido do que os outros, fala só desse milagre. Mas se você for olhar lá no evangelho de Lucas, nos outros evangelhos, está relatado também que além dessa cura do leproso, vários outros milagres foram operados por Jesus, antes desse episódio aqui na casa de Pedro. Então, Jesus curou diversas pessoas, expulsou demônios. Então, a fama de Jesus já havia se espalhado. Então, quando as pessoas descobriram que Jesus estava naquela casa, eles correram para lá. E a casa estava lotada. E o que era uma casa lotada, né? Naquela época? Uma casa padrão, na época de Jesus, ali em Cafarnaum, ela comportava mais ou menos 50 pessoas em pé, apertado. Então, eram 50 pessoas ali em pé, mais ou menos, que tinha dentro da casa, e do lado de fora ainda tinha aquela multidão ali se espremendo, todo mundo se espremendo para tentar ouvir Jesus. E aí no versículo 2 diz assim: muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Então olha a ênfase que o texto está dando para a questão da lotação dessa casa, por isso que eu estou querendo destacar isso para vocês também. Não tinha lugar nem na porta, irmãos, estava lotado. Estava totalmente lotado ali. Tinha gente do lado de fora, cercando a casa. Parecia ali um culto maravilhoso, né? Imagina, Jesus compartilhando a palavra, imagina a atmosfera daquele lugar. Jesus compartilhando a palavra, todo mundo ali sedento, porque ouviram os testemunhos, né, de milagres, as grandes coisas que Jesus tinha feito. Imagina que sim, o avivamento ali naquele lugar, todo mundo sedento ali, ouvindo diretamente a palavra de Jesus, algo maravilhoso. Mas tinha uma coisa que estava destoando de tudo ali. Havia um paralítico que estava querendo acesso a Jesus e não estava conseguindo. E aí vamos ler aqui o versículo 3 e o versículo 4. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E aqui tem muita informação, é bom a gente ir com calma aqui nesses 2 versículos, né? Vamos falar primeiro do paralítico. Assim como a realidade do leproso é diferente, né, na atualidade do que tinha na época, a realidade de um paralítico também é muito diferente. Não dá para a gente pensar num paralítico pensando num paralítico que a gente conhece hoje, de alguém com uma deficiência física. Porque apesar de uma pessoa que tem uma deficiência física, ela precisa ter um nível de superação, sabe? Ser uma pessoa determinada para superar os limites ali, os desafios da paralisia. Naquela época era pior ainda, porque hoje a gente já tem uma série de facilidades que a própria tecnologia traz, de comunicação. Hoje a gente tem a questão da acessibilidade, né, rampa de acesso, a gente tem transporte público adaptado, amém? O que mais que a gente tem? A gente tem carro adaptado, com vaga reservada para deficiente, tem lei, né, para favorecer o deficiente físico. Então a gente tem uma série de questões que não tinham na época. Além de não ter nada disso na época, tinha uma outra questão que era muito grave. O paralítico, naquela época, era olhado com muito preconceito, porque a ideia que se tinha é que essa pessoa ela era rejeitada por Deus, por isso que ela nasceu daquela forma. Então era uma pessoa que carregava sobre ela todo um jugo, sabe, todo um preconceito, algo que eu acredito que doía mais nela do que a própria paralisia, porque as pessoas imputavam sobre ela essa responsabilidade: você nasceu assim porque você tem pecado, porque Deus te despreza. E esse era o peso que tinha sobre a vida de um paralítico. Então essa pessoa, era essa pessoa que estava querendo chegar até Jesus, porque ela ouviu dos testemunhos de milagres, e aquilo deu a ela uma esperança, amém? Ela falava: eu preciso chegar até Jesus, só que ela não conseguia fazer isso sozinha.
Tinha uma multidão ali cercando a casa. E vamos falar um pouquinho da multidão também, né? Vamos falar da multidão agora. Tinha muita gente ali. Tinha muita gente dentro da casa, não tinha lugar nem na porta. E tinha muita gente cercando a casa também. Pode parecer uma coisa boa. Ah, tem muita gente ali, que bom, tem muita gente para ajudar, né? Só que, hashtag, só que não. Estava todo mundo cuidando do seu ali. Ninguém estava olhando para o paralítico. Muito pelo contrário, a palavra é bem específica. E ela fala o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui no versículo 4, fala assim: não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, ou seja, a multidão não ajudou, a multidão era obstáculo. A multidão ali era um obstáculo. Irmãos, muitas vezes a multidão é um obstáculo. A gente vê isso também em outro lugar na palavra, quem conhece a história do cego, que ao ouvir que Jesus estava passando, ele começa a clamar em alta voz, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aí a multidão o que fez? Cala a boca aí, ó, não atrapalha não, fica quieto. Todo mundo mandando ele se calar. Ao invés do povo pegar aquele cego e levar ele até Jesus, não, o povo queria novamente sendo um obstáculo na vida daquele cego. E aí, ainda bem que o cego gritava mais alto ainda, quando mandavam ele se calar, ele clamava mais alto ainda. Então, a gente está vendo que muitas vezes a multidão, ela vai na contramão, ela é um obstáculo. Deus, ele não usa a multidão. Deus, ele usa homens e mulheres sensíveis ao Espírito Santo. Deus usa homens e mulheres dispostos a ouvir o Senhor e corresponder àquilo que ele está direcionando. Por isso, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente não seja como uma multidão. Amém? Mas glória a Deus que haviam ali 4 homens. 4 homens dispostos a ajudar aquele paralítico. 4 homens que estavam ali querendo ajudar ele. E a Bíblia não fala, especifica quem eram esses 4 homens. Tá? Eu até pesquisei, não encontrei nada a respeito deles para falar para vocês se eram parentes do paralítico, se eram amigos. A Bíblia não fala nem que eles se conheciam, mas ela diz que eles queriam ajudar. Eram pessoas que estavam ali olhando para a necessidade daquele paralítico e querendo participar daquele negócio, querendo ajudar ele, querendo fazer com que ele conseguisse chegar até Jesus. Só que mesmo tendo 4 pessoas para ajudar, não era uma tarefa fácil, porque a casa estava lotada, lembra que não dava para passar nem pela porta, e tinha uma galera ali ao redor da casa, cercando a casa, cada um guardando o seu espaço. Quem já andou de Transcol, sabe como é que é espaço, né? Briga por espaço, porque se você tirar o pé, você perde seu lugar. Então é cotovelada, dedo no olho, você chuta e não sai ali, para não perder o lugar. Era desse jeito. Vamos imaginar essa situação. Não estava ninguém ali querendo dar passagem, até por conta do preconceito, né? Não tinha aquela questão daquele respeito, sabe, de olhar para uma pessoa com deficiência e você ser cortês com ela, né? Oferecer o lugar, não. Ali, ó, era cada um por si. Então não era uma tarefa fácil. E aí vamos falar um pouquinho da forma como esses caras encontraram para ajudar esse paralítico. Aí a gente vai entrar um pouquinho na ideia maluca que eu comentei lá no início, da historinha que começa a ficar meio fora da caixinha. É muito doido o que esses caras fizeram. É o tipo de coisa que se a gente pega na palavra para ler, a gente depois volta para ler de novo para ver se a gente leu direito. De tão, assim, absurdo que é. Imagina a cena comigo, né? Casa lotada, Jesus lá dentro pregando, tinha ali várias autoridades religiosas naquele lugar, todo mundo ali prestando atenção em Jesus, gente até do lado de fora. Eu fico imaginando que esses caras tentaram de tudo para ajudar esse paralítico, para tentar passar por aquela porta, para acessar, mas eu acredito que eles não chegaram nem perto da porta. E eles tentaram, e aí, de repente, um deles teve a brilhante ideia. Já sei. Vamos levar ele para cima do telhado e a gente desce com ele pelo telhado. Eu fico imaginando, não sei se vocês param para imaginar essas coisas quando vocês leem na Bíblia, né? Eu fico imaginando o paralítico lá na maca, deitado, olhando para os 4 conversando, ouvindo isso. Ele deve estar pensando assim, é sério que eles estão falando isso? Que eles vão querer me jogar lá do telhado?
Eu fico imaginando, e é importante a gente falar do paralítico, irmãos, da fé desse paralítico. Eu vejo que era alguém que estava assim, ó, eu vou até Jesus, custe o que custar. Independente do risco, independente da situação, se eu vou se eu vou ser exposto, se eu vou correr um risco, eu quero ir até Jesus. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela atitude, porque outro paralítico no lugar dele podia de repente falar assim, ó, deixa pra lá, eu tô de boa aqui, ó, vamos outro dia. Ó, por favor, não tente me ajudar. Vocês estão querendo me levar lá pelo telhado? Não precisa me ajudar, não. Outro dia eu vou. Mas não, esse paralítico ele estava determinado. Ele tinha consciência da sua necessidade. Ele sabia do que ele precisava. E ele sabia que Jesus era a resposta. Amém. Ele estava convicto. Ele apresenta aqui uma fé. Sabe? Uma fé que vai levar ele até o extremo. De uma ideia maluca. De confiar em 4 doidos. E ele vai ser mais doido do que esses 4 de aceitar esse plano. De passar pelo telhado. E aí, voltando aqui ao plano deles, né? Vamos pensar um pouquinho na execução disso. Era comum nas casas daquela época que eles faziam escadas para chegar até o telhado, porque as casas eram pequenas e eles queriam aproveitar o máximo de espaço, e o telhado era um telhado resistente. Ele dava para a pessoa andar em cima dele. Então era comum nas casas lá de Cafarnaum que houvessem escadas para a pessoa justamente aproveitar esse espaço. Então eu acredito que essa parte do plano até que foi tranquila. Quer dizer, tranquila é uma palavra muito forte, né? Porque eu acredito que a escada também não era uma escada que tinha obedeciam às regras que hoje a gente tem de segurança, esse tipo de coisa. Devia ser uma escada bem precária que levava uma pessoa ali, eram 4 levando o cara com maca. Então tinha o seu risco, tinha a sua dificuldade, mas eu não acredito que essa parte foi a mais desafiadora. Aliás, eu tenho certeza que é a segunda parte do plano que é a mais complicada. Porque uma vez que ele estivesse em cima do telhado, e agora? Como é que vamos descer com ele aqui? O telhado não é aquele telhado que a gente vê hoje, que são telhas que você vai encaixando ali e tal. O telhado, irmãos, era feito de barro com galhos. E ele era resistente, ele não tinha como você abrir um espaço no telhado sem fazer sujeira. Sem você quebrar e inutilizar aquela parte do telhado. Não era algo que você podia desmontar em silêncio, tranquilamente, sem sujar nada. Você tinha que quebrar aquele negócio. E não dava para fazer isso aí sem sujar. E a Bíblia também é bem específica para falar para a gente onde que isso acontece. Vamos lá? Versículo 4 também. Fala assim, ó. Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Então eles se guiaram ali na voz de Jesus, né? Jesus estava pregando, estava falando ali, e eles falavam, vamos pegar aqui justamente em cima de Jesus. Então, irmãos, foi em cima de Jesus que esse telhado foi aberto. Eu fico imaginando a cena, né? Jesus estava falando, está pregando, daqui a pouco cai um pouquinho de terra aqui, cai um pedacinho de galho, e aí cai aquele monte de terra. E certamente caiu terra em cima de Jesus. Caiu terra em cima dele também. E aí abre aquele clarão, porque não foi um buraquinho que eles abriram, era para passar uma maca com um cara ali. E aí todo mundo olha para o teto, que negócio é esse que o teto está caindo? E aí eles começam a descer o cara pela corda. Irmãos, qualquer pessoa, eu imagino qualquer pessoa naquele lugar, acho que ia ficar maluco com aquela situação. O que é isso que está acontecendo? Que bagunça é essa? Mas é maravilhosa a postura de Jesus. Porque Jesus não se incomoda com a sujeira, Jesus não se incomoda com o barulho, Jesus não se incomoda com a interrupção. Porque para Jesus, vidas são mais importantes. Vidas é que importam. Né? Vidas é algo mais importante. E aí o que ele olha ali, ele se admira, é pela fé daqueles homens, é pela fé daquele paralítico. Quando ele vê aquilo, ele fica admirado. E olha o que ele diz. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. E aí, irmãos, fica uma lição para a gente, porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu quero fazer algo pelo reino, eu quero fazer algo por Jesus, e às vezes bate aquela insegurança, será que eu sou capaz? Será que eu vou fazer direito? Né? A gente fica preocupado, querendo fazer algo sempre de excelência. Com certeza, uma entrada pelo telhado não é algo de excelência, né? Eles interromperam, sujaram todo aquele negócio, e glória a Deus, a gente tem que buscar fazer as coisas com excelência mesmo, fazer o nosso melhor.
Só que, irmãos, a gente pode ficar tranquilo, porque o nosso melhor, se a gente fizer o nosso melhor, o mais importante, o que Jesus vai olhar é para o nosso coração. Não é se o nosso melhor foi o bastante, sabe? Você vai fazer o seu melhor. Fica tranquilo, se esse é o seu melhor, não fica pensando, será que o meu melhor vai ser o bastante? Será que o meu melhor vai ser o suficiente? Porque se for o seu melhor, meu irmão, Jesus vai aceitar aquilo ali, porque ele vai olhar a sua fé, ele vai olhar o seu coração, ele vai olhar a intenção do seu coração. Então, muitas vezes a gente sabe, se prende a isso. Não, irmão, faz, você quer fazer, faz. Né? Se Deus está plantando essa vontade no seu coração de fazer algo pelo reino, faça. Confie que ele é o mesmo que chama, é o mesmo que capacita. Faça o seu melhor, ele vai olhar o seu coração. A gente às vezes fica se cobrando muito mais do que Deus nos cobra. Amém? A gente tendo no coração, eu vou fazer o meu melhor, é isso que eu consigo fazer. Esse é o meu melhor. Deus vai te capacitar ainda mais, ele vai se agradar do seu coração. Amém? E glória a Deus aqui, porque Jesus também nos ensina muito, né? Ele vem aqui e ele é cirúrgico. Ele vai logo ao ponto mais importante. Jesus ele não olha para a questão da paralisia nesse momento. Ele olha para a maior necessidade desse homem. Ele precisava ser salvo, ele precisava ter os pecados dele perdoados. E Jesus fala assim, ó, filho, os seus pecados estão perdoados. Essa é a palavra de Jesus. E aí, vamos falar um pouquinho dos religiosos, né? Se levantaram ali os religiosos. Tinha alguns religiosos presentes, alguns escribas, homens que conheciam a palavra de Deus. Mas a gente vê pela atitude deles aqui, que eles não estavam aproveitando aquilo que estava acontecendo. Por causa da religiosidade. E aí vamos ver aqui o versículo 6 e o versículo 7. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Então, isso que estava no coração dos escribas ali naquele momento. Só que Jesus ele consegue ver o coração, né? E Jesus percebeu o que eles estavam falando. Irmãos, estava acontecendo ali algo incrível. Amém. Algo maravilhoso. Uma vida estava sendo salva. E esses caras que tinham tanto conhecimento, eles não estavam percebendo aquilo que estava acontecendo. Olha o mal que a religiosidade faz com a pessoa. Depois, eles já estavam ali ouvindo Jesus. Eles já conheciam as leis, os profetas. Sabiam recitar livros de cor. Só que isso não foi suficiente para que eles pudessem ver Jesus. Para que eles pudessem reconhecer o Senhor ali. E diante de algo maravilhoso que estava acontecendo naquele lugar, eles simplesmente não estavam participando daquilo. Eles estavam ali, no coração deles, criticando aquilo que estava acontecendo. E diferente desses religiosos, a gente vê esses 4 homens participando do que estava acontecendo. Mas por que eles participaram? Porque eles reconheceram Jesus. Mesmo com pouco conhecimento, ao ouvir testemunhos, talvez, eles reconheceram que Jesus poderia ser resposta para aquele paralítico. E aí, irmãos, quando você olha para Jesus e você reconhece Jesus, é impossível você ficar parado. Porque no seu coração vai brotar o desejo de participar do que Jesus está fazendo. Amém? Por isso que é impossível. Se você está vendo Jesus agir, se você está vendo Jesus operando milagres, aquilo vai brotar no seu coração. Eu quero participar disso também. Eu quero estar perto também. Eu quero imitar Jesus. Eu quero fazer igual a Ele. Eu quero ser como Ele. Amém? E eles participaram. O segredo para a gente participar é a gente reconhecer Jesus. A gente precisa reconhecer. Muitas vezes a gente perde isso porque a gente não reconhece. Fica preso na religiosidade, sabe? Fica aqui de fiscal de culto, de repente, e não aproveita o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está se movendo, a gente está preocupado com tanta coisa. Ah, tem que acontecer isso, isso aqui aconteceu primeiro. Esqueceram de falar isso. Esqueceram de falar que ele falou aquela palavra errada. Ih, olha lá, não se preparou. Ih, eu acho que a pessoa que está lá no link, ela não sorriu para mim direito, ela podia ter sorrido melhor. Irmãos, deixe o Espírito Santo fluir. Amém. Sabe? A gente tem que vir aqui e procurar ver Jesus. Amém. Se render ao Espírito Santo, sabe? Aleluia. Se desarmar. Amém. Deixar Ele falar com a gente. Amém. E glória a Deus que esses 4, eles participaram. Irmãos, esses 4,
o que eles fizeram está registrado nos evangelhos. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eles fizeram está registrado no evangelho. E aí, irmãos, esses 4 homens, eles vão ensinar para a gente com 4 atitudes. Eu queria destacar 4 atitudes desses 4 homens. E vão mostrar para a gente como que a gente pode participar também daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Amém. A primeira atitude foi compaixão. Compaixão é o início de tudo. A primeira atitude deles foi a compaixão. Eles se importaram com o paralítico. Eles olharam para a necessidade do paralítico e talvez eles tivessem até uma listinha ali, sabe, de milagres para pedir, que eu acho que a maioria deles ali tinham, por isso que estava aquele alvoroço todo. Mas esses homens falaram, não, cara, olha só, ele precisa mais que eu vou ajudar esse cara. Esses 4 homens eles correram riscos por aquele homem. A gente brinca aqui que a ideia foi maluca, mas foi uma ideia muito corajosa. Foi algo incrível que esses caras fizeram. Então, porque eles tiveram compaixão. Eles olharam para a situação daquele paralítico e eles falaram, eu vou ajudar. Amém. Eu vou ajudar esse cara. Para que ele chegue até Jesus. A necessidade desse paralítico era que ele não podia andar. Mas existem pessoas ao nosso redor com diversas dificuldades. Dificuldades talvez no emprego, problemas emocionais, problemas de relacionamento, enfim. E a gente só vai conseguir enxergar essas necessidades se houver compaixão. Se a gente lançar um olhar de compaixão, se a gente lançar um olhar de amor. A gente só vai enxergar e de uma forma diferente o perdido se a gente lançar um olhar de compaixão. Sabe, a gente está inserido em vários locais, né, no nosso condomínio, sabe, no nosso trabalho, na escola. Eu fico pensando nas pessoas que estão próximas de nós. Será que o nosso testemunho ele está sendo uma ponte ou está sendo um obstáculo para que essa pessoa se achegue a Jesus? Para que ela seja transformada? Será que nós estamos sendo obstáculo com uma multidão? Ou nós estamos realmente sendo um instrumento para que elas tenham acesso a Jesus? A gente tem se importado com isso? Porque, irmãos, quando a gente se importa com o nosso testemunho por conta de outro que não conhece Jesus, isso também é uma demonstração de compaixão. É claro que a gente deve sempre querer fazer o certo o tempo todo, quando ninguém está olhando principalmente. Só que tem gente que parece que não se preocupa, sabe? Não se preocupa que um amigo que não conhece Jesus, talvez uma atitude sua, cara, pode te afastar dele. Olha a responsabilidade que nós temos, porque nós precisamos ser imagem do Senhor. Porque alguém que não conhece Jesus e olha para a nossa vida e fala, cara, se ele está fazendo isso, esse Jesus não existe, não. Então a gente tem que ter temor no nosso coração, sabe? E é sinal de amor, de zelo, de compaixão, quando a gente toma cuidado com o nosso testemunho, se importa, sabe? O que eu estou fazendo perto? O que essa pessoa, o que eu posso fazer para essa pessoa se achegar até Cristo? Eu assisti um filme semana passada, eu sou péssimo em inglês, eu vou tentar falar o nome aqui, ó. Greyhound, eu acho que é isso. Na Mira do Inimigo. É um filme novo com Tom Hanks. Tom Hanks é um capitão, ele é capitão de um navio e ele fica responsável por levar uma frota de navio atravessando o Oceano Atlântico. Uma frota com 47 navios. 47 ou 37? Enfim, não importa. Uma quantidade boa de navios aí. E ele tinha que levar esses navios em segurança. Só que isso aí é tudo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, já sabe, né? Acontecem várias batalhas. Só que numa das batalhas, eu não vou contar muito spoiler, só uma batalha que eu quero falar aqui, veio um submarino para atacar o navio dele e eles venceram a batalha ali contra aquele submarino. E aí, eles explodindo o submarino, submergiram ali vários corpos de soldados inimigos. Quando isso aconteceu, aquele monte de corpo boiando na água ali na frente do navio, estava ali o capitão do navio, né, Tom Hanks, e Tom Hanks ele era cristão.
É baseado em fatos reais, esse filme é bacana ver, e assim, logo de manhã ele ora, lê a palavra, durante as batalhas ele recita alguns versículos da Bíblia e tal. Eu achei interessante a atitude do capitão ali, porque enquanto os soldados estavam comemorando a vitória, né, naquela batalha, que eles derrotaram os inimigos, o capitão do navio, ele olhou com um semblante muito triste, com muita tristeza ali, e falou o seguinte: são muitas almas. São muitas almas. Cara, isso mexeu comigo, sabe? Eu pensei, cara, a gente não pode perder isso. A igreja não pode perder isso. A gente não pode deixar de se entristecer quando a gente vê alguém indo para o inferno. Irmãos, alguém que não conhece Jesus é uma alma indo para o inferno. Isso tem que mexer comigo e com você. Isso não pode ser algo natural para a gente. Não pode cair numa rotina, sabe? A gente não pode ficar insensível a essas coisas. Sabe, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo sofre com isso. Hoje na oração, né, nós oramos pelos perdidos. Né? Eu nem compartilhei com a pastora Márcia o tema, né, a mensagem de hoje, e ela foi movida pelo Espírito Santo para orar especificamente hoje, antes do culto, sobre evangelismo, sobre almas que estão se perdendo. Nós, como igreja, precisamos ter isso como uma prioridade para nós, irmãos. Sabe, o mais importante para a gente é salvar vidas. Essa é a nossa missão. Levar o evangelho ao perdido. A única coisa que pode impedir uma alma de ir para o inferno é o evangelho, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O evangelho que a gente conhece. Amém? Então, a gente só vai ter essa capacidade, ter essa sensibilidade se houver compaixão. Então começa pela compaixão. Esses 4 homens aqui, eles tiveram compaixão do paralítico. Começou pela compaixão. E uma outra atitude que eles tiveram, quer dizer, nessa atitude que eles tiveram, além da compaixão, a gente enxerga também fé. Esses caras tiveram fé. Porque eles acreditavam, sabe, não faz o menor sentido eles fazerem o que fizeram se eles não acreditassem que Jesus era a resposta para aquele paralítico. Eles ouviram testemunhos sobre Jesus, então eles tinham uma certeza no coração: Jesus é a resposta para ele. Eu creio que Jesus pode ajudar, sabe, irmãos, a gente não pode perder a fé. Talvez alguém aqui nessa noite deixou de orar por pessoas que não conhecem Jesus, orou durante muito tempo e de repente parou de orar. Eu quero te incentivar a se inspirar nesses 4 homens e voltar a orar. Continua orando, irmãos. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. O mesmo Jesus que curava, ele continua curando. O mesmo Jesus que salvava, ele continua salvando. Jesus é capaz de transformar o pior dos pecadores em alguém salvo, alguém santo. Amém? O mesmo Jesus que nos alcançou, a mesma mensagem que nos alcançou, ela é poderosa para alcançar o perdido. Então não desista, tenha fé. A fé é algo importante. Não adianta eu ter compaixão e eu não ter fé. Eu tenho que olhar para o perdido e ter compaixão por ele. Saber que ele precisa de Jesus. Mas eu tenho que ter fé, crendo que Jesus pode salvar. Que assim como eu fui transformado, ele pode ser transformado. Porque às vezes o inimigo quer mentir para a gente. Olha, você está orando, não adianta nada. Você não está vendo nada, não está acontecendo nada. E nada vai acontecer. Mas não aceita essa voz. Não aceita isso. Porque Jesus é mais poderoso, amém? A mensagem tem poder. Há poder no evangelho, irmãos. E às vezes um vai plantar e o outro vai colher. Às vezes só vai orar. E outra pessoa vai levar o evangelho até ele. Enfim, Deus vai dar estratégia, Deus vai dar o caminho. Pode ser pelo telhado, pode ser pela porta, Deus vai dizer como é que vai acontecer. Mas vai acontecer, tenha fé. A gente pode ver também uma terceira lição na atitude desses caras. Eles trabalharam em unidade. E aí, irmãos, isso aí é algo que começa na disposição em participar. Porque eles olhando aquilo ali, a necessidade do paralítico, eles poderiam falar assim, olha,
Não é minha responsabilidade. Deixa os discípulos lá, Pedro, Tiago, João, aquela galera ali que é mais próxima de Jesus, eles que estão organizando esse negócio aqui. Eles estão organizando o culto, né? Não sou eu, deixa eles. Eles vão pegar aqui o paralítico, eles vão saber a hora de chamar o paralítico, se deve chamar. Deixa com eles. Quando a gente pensa em unidade, a gente tem que pensar em participação. É eu querer participar. Porque koinonia, irmãos, comunhão, é botar a mão na massa também, sabe? É também adorarmos juntos, ouvirmos juntos a palavra, nos reunirmos aqui, mas é também botar a mão na massa. Então, nós como igreja, nós temos que participar. Nós estamos reconhecendo Jesus, a gente tem que participar daquilo. Amém. Amém? Então, eles quiseram participar, começa por aí. E eles trabalharam em unidade. Eram 4 ali. Será que não teve alguma discordância, né, entre eles? Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele. Não, cara. Ali é boca sendo boca, pé sendo pé, cada parte ali sendo usada de uma maneira. Unidade é isso. Unidade é isso. E às vezes você vai olhar para o lado na igreja, trazendo aqui para o nosso contexto, e de repente você vai ver um irmão que não está fazendo nada. Mas se você for olhar com atenção, olhar direitinho mesmo, você vai ver que ele não está fazendo nada mesmo. E aí, irmãos, pode acontecer, vou ser sincero para você, pode acontecer, o cara não está fazendo nada. Mas não é isso que vai motivar seu coração. A sua motivação não pode vir olhando para o lado. A sua motivação tem que ser... Lembra da historinha? Da historinha não, do filme que eu contei? Dos corpos boiando? É você olhar para os corpos boiando. É você olhar, pensar no perdido e falar, cara, eu quero participar disso, porque eu acredito no Evangelho. Eu quero participar porque eu amo essas pessoas que estão indo para o inferno, eu quero participar desse negócio. E eu sei que a igreja aqui vai estar aberta, vai estar funcionando, e pessoas vão entrar aqui e vão ser abençoadas, pessoas vão entrar aqui e vão ser transformadas. Então eu quero participar desse negócio. E aí, essa é a sua motivação. E tem uma motivação maior ainda, que é você olhar para Jesus, aquele que fez tudo, aquele que entregou tudo. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, aí mesmo, você nunca vai pensar que você está fazendo demais. A gente sempre vai olhar para a gente e vai falar, cara, eu estou fazendo tão pouco. Eu tinha que estar fazendo tanto mais, porque ele fez tudo. Ele entregou tudo. Então não olha para o lado, não deixa a situação de você olhar para o lado e fazer te paralisar, sabe? Você não deixar de trabalhar em unidade. Esteja trabalhando em unidade, né? Se o irmão não está fazendo, ora por ele. Ora por ele. Amém? Eles trabalharam em unidade aqui. E a 4ª lição desses 4 homens que eu anotei aqui foi a persistência. Esses caras foram persistentes. Meu irmão, para chegar na ideia do telhado, eu acredito que eles tentaram de tudo. Imagina, eu acho que essa era a última opção, né? Era o plano Z, né? Tem plano A, plano B, esse era o plano Z. Eu imagino que eles tentaram de tudo, de todo jeito ali, convencer, gente, pelo amor de Deus, dá espaço aqui para a gente passar, deixa a gente chegar aqui na porta pelo menos. Daí tenta, você conhece ali, vamos tentar tal. Tentaram por todo lado, de todo jeito. Essa foi a última opção, mas eles não desistiram. Irmãos, quando a gente tenta levar alguém para Jesus, é normal que surjam dificuldades. Não pensa que vai ser fácil. Quando você se dispõe a levar alguém até Cristo, vão ter dificuldades. Muitas vezes você vai ter que ter fé para você e para ela. A pessoa às vezes não quer. Aqui pelo menos o paralítico queria, né? Mas às vezes a pessoa não quer também. Então dificuldades elas vão surgir. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, além da compaixão, além da fé, além do senso de responsabilidade, ali, de botar a mão na massa, de trabalhar em unidade, a gente tem que ter persistência, resiliência, a gente não pode desistir. Esses caras não desistiram na primeira dificuldade. Porque, irmão, tinha muita dificuldade. Porque uma coisa é você ter ideia, né? Outra coisa é você executar a ideia. Eu fico imaginando eles conversando sobre aquele plano também, né? Aí o cara fala assim, vamos levar ele no telhado. Aí um deles podia falar assim, cara, mas você sabe que essa casa aqui é de Pedro? Pedro é esquentado, nós vamos quebrar o telhado da casa dele, não vai dar bom esse negócio não. Ou então alguém pode ter pensado assim, um deles, né, pode ter falado assim, olha, nós vamos interromper um culto, está todo mundo aqui para ouvir Jesus, essa multidão está aqui para ouvir Jesus, nós vamos interromper esse negócio, a gente vai ser linchado.
Quer dizer, tinha muita coisa para dar errado. Aliás, o termo subir no telhado já é um termo que denota algo que deu errado, né? Já viu essa expressão? Ah, como é que está aquela negociação? Aquilo ali subiu no telhado. Ou seja, ó, não vai dar em nada não, deu ruim. Então a própria expressão subiu no telhado já é algo que deu errado. E tinha tudo para dar errado aquilo ali. Talvez um deles podia falar, olha, tem um monte de autoridade religiosa aqui, ó. Tem um monte de escriba. Se a gente derruba o paralítico lá de cima e ele morre, a gente vai ser julgado e apedrejado aqui mesmo. Então é sério, eles estavam correndo um risco de vida ali. Tinha muita coisa para dar errado. Mas eles não desistiram da ideia. Eles estavam determinados, nós vamos levar esse cara até Jesus. Nós vamos levar ele até Jesus. Eram 5 doidos ali, né? Os 4 e o paralítico. Mas eles estavam determinados para levar até Jesus. Vamos seguir aqui no versículo 8. Eram 4 loucos, irmãos, e a palavra diz, né, que Deus usa as coisas loucas, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco menos normal, né? Às vezes a gente tem que sair da caixinha mesmo, porque o Espírito Santo muitas vezes vai fazer a gente, vai lançar para a gente algo desafiador, algo que para a gente é uma loucura, e a gente tem que estar preparado para isso, sabe? Porque Deus nem sempre vai fazer aquilo que para a gente é o certinho, é o seguro. Muitas vezes a gente vai ser desafiado a sair da nossa zona de conforto. Talvez você pode ser uma pessoa tímida e ele vai dizer para você fazer algo que para você é uma loucura. Não, Deus eu acho que está se enganando, ele devia chamar outra pessoa para fazer isso. Eu fazer esse negócio aqui é uma loucura. Mas às vezes a gente tem que romper, né, sair da caixa, né, para a gente conseguir experimentar aquilo que Deus quer fazer. Lá no versículo 8, voltando aqui para o texto, né, os fariseus ali estavam pensando ali, quem é Jesus para perdoar? Né? Quem é Jesus para perdoar? E aí, no versículo 8 fala assim, e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Ele foi curado e ele foi salvo, né? Os pecados dele foram perdoados naquele lugar. E a gente sabe, irmãos, que essa missão também é nossa. Essa missão de levar o perdido até Jesus, né? De apresentar ao perdido o evangelho, essa missão também é nossa. A palavra diz, Jesus diz, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Tudo começa na compaixão, passa pela fé, por trabalhar a unidade, pela persistência. Mas Deus, ele quer nos levar a experimentar isso. Essa última frase aqui, ó, jamais vimos coisa assim. Eu creio que Deus quer nos levar a ver coisas novas, a ter experiências novas. Irmãos, quando a gente se dispõe a entrar no mover do Espírito Santo, quando a gente se dispõe a cumprir o nosso chamado, a gente vai ter a oportunidade de viver coisas que a gente não viveu, a ver coisas que a gente nunca viu. Eu? Sim. Você? Cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo, que ele pode operar através das nossas vidas. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Irmãos, eu queria terminar
voltando naquela pergunta. Para quem que você vai subir no telhado? Eu creio que o Espírito Santo já falou no seu coração sobre algumas pessoas que você tem orado, que você já orou. Eu queria que você pensasse sobre isso agora. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo falar com você agora. Deixa ele te trazer à memória essas pessoas, essas vidas. Deixa ele te mostrar as oportunidades que ele já está te dando. As pessoas que ele tem colocado perto de você, no seu trabalho, no seu condomínio, no meio da sua família. Você pode ser a resposta. Você pode ser a ponte que vai levar essa pessoa até Cristo. À medida que o louvor vai sendo ministrado, eu queria te desafiar a vir aqui na frente, sabe? Eu já estou aqui na frente e o Espírito Santo já falou comigo sobre quem eu vou levar para o telhado. E se ele falou contigo também, eu queria que você viesse aqui na frente. Talvez o telhado seja aqui na frente essa noite, para que nós estivéssemos aqui orando, pedindo a Ele capacitação, pedindo a Ele fé, pedindo a Ele para que Ele venha acender no nosso coração essa compaixão pelos perdidos, pedindo para que Ele nos dê estratégia, para que Ele nos dê graça, direção, para que nós possamos alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas. Se o Senhor falou com você, você pode, à medida que a música for sendo tocada, que você viesse aqui à frente comigo. Amém? Tua palavra, Senhor. Aquele que nunca me deixou. Se eu não preciso sempre ser a tua dependência.
Ah, Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, te exaltar, Senhor. Porque, primeiramente, Senhor, porque um dia alguém subiu no telhado por nós. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Porque nós sabemos que foi teu plano, Senhor. Foi o teu Espírito Santo que capacitou, que moveu, que fez todas as coisas. Ah, Pai, nós queremos declarar o poder do teu Evangelho essa noite, Pai. Ah, Deus. E nós queremos declarar nossa incapacidade, Pai. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, Pai. Sem ti, Senhor, nós não sabemos nem interceder, Pai, nem orar. Ah, Deus. Queremos colocar agora o nosso coração diante de ti, Pai. Ah, Pai, faz-nos enxergar, Senhor. Faz-nos, Pai, olhar com os teus olhos, Pai. Acende, Pai, uma compaixão, um amor no nosso coração, Jesus. Assim como o Senhor, ó Pai, ama o perdido. Que nós também, Pai, venhamos ter esse amor, Pai. Para que nós possamos ser movidos, Senhor. Para que nós não fiquemos, ó Pai, indiferentes, Pai. A situação de alguém que está indo para o inferno, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus. Enche o nosso coração de compaixão, Pai. Enche o nosso coração de amor, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. E agora, Pai, de uma maneira muito especial, nós queremos colocar diante do Senhor as vidas daquelas pessoas que o Senhor já nos trouxe à memória, Pai. Aqueles que nós temos orado, Pai. Ah, Deus, não é fácil, Senhor. As lutas vêm. Muitas vezes vem o desânimo. Muitas vezes a nossa fé é abalada. E nós pedimos a Ti, Senhor, restaura a nossa fé, Senhor. Nos faz enxergar além, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalha de dentro para fora. Muitas vezes nós não estamos vendo a transformação, mas o Teu Espírito Santo está agindo. Ah, Pai, eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. Eu creio no Deus que transforma. Eu creio no Deus que muda os corações. Ah, Pai, nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor. Que elas estejam, Pai, diante de Ti, Pai, nesse momento. Ah, Deus, quebra ali, Pai, toda a barreira. Quebra, Senhor, todo sofisma, todo preconceito. Deus, em nome de Jesus, se há uma ferida aberta, Pai. Ah, Pai, vem sarar a ferida, Senhor. Ah, Deus, se nós amamos, muito maior é seu amor por essas vidas, Deus. Por isso nós não deixamos de acreditar, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti por essas vidas, Pai. Que o Seu amor venha alcançá-los, Senhor. Dá-nos estratégia, Pai. Mostra pra gente, Pai, como a gente deve orar. Mostra pra gente, Senhor, a palavra que a gente deve lançar na vida dessas pessoas. O momento certo de falar, o momento certo de se calar. Como nós precisamos guerrear por essas vidas, Pai. Ah, Deus, dá-nos força, Pai. Dá-nos vigor espiritual, Pai. Que nós não venhamos desistir, ó Pai. Mas que nós venhamos permanecer de pé, Pai. Independente da circunstância. Independente da barreira. Ah, Deus, se tiver que subir no telhado, Pai. Eu quero declarar que nós vamos subir no telhado, Pai. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não vamos desistir, Pai. Porque nós cremos no Teu poder.
Nós cremos que o Senhor é a resposta. Nós sabemos em quem nós temos crido. E nós queremos já te agradecer, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que se o Senhor entregou a missão, o Senhor vai capacitar cada um de nós até o fim, para que nós possamos enxergar, Pai, e nós possamos declarar também: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Talvez uma pessoa que a gente nunca imaginou vai estar aqui adorando o Senhor. Talvez o improvável vai ser usado pelo Senhor tremendamente como um evangelista, como um pastor. Ah, Pai, há poder, Senhor. Há poder no Teu Evangelho. O Teu Evangelho transforma. O Teu Evangelho tem poder para arrancar do inferno. Para levantar os mortos. Ah, Pai, que venha uma unção sobre nós, Pai, essa noite. Que venha uma unção, Pai. Que a nossa boca, Pai, venha lançar palavras certeiras, Senhor. Palavras que venham alcançar corações, Pai. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que a nossa palavra venha derrubar barreiras. Que a nossa palavra venha calar o inimigo. Que a nossa palavra venha convencer o maior dos incrédulos. Porque não vem de nós, Senhor, vem do Teu Santo Espírito. É no Senhor que nós confiamos. Nós não estamos confiando em carros e cavaleiros. Nós estamos confiando no Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!